Então diz assim o texto de Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem é quente. Melhor seria fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha ou a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a gente já vem falando, durante essas semanas, sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. Falamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, cada igreja com a sua peculiaridade, cada igreja com a sua mensagem muito particular, mas mensagens que não servem só para uma comunidade de crentes, mensagens que ela atingem a nossa pessoalidade, a nossa caminhada, mensagens que servem para aquele que ainda não teve uma experiência de fé com Jesus. E hoje nós vamos conhecer a última carta. Essa última carta, ela foi destinada à 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então, lá em Apocalipse 1, a gente vai ver que Jesus Cristo, ele chama o servo dele, chamado João, e ele revela a João verdades sobre a história, verdades sobre aquilo que haveria de acontecer, verdades sobre vida e sobre essas igrejas aqui. Então, João ele estava exilado ali, numa ilha de Patmos, que supostamente é uma ilha penal, uma ilha que era destinada àqueles que eram como se fossem subversivos ao Império Romano, não adoravam, não queriam prestar culto ao imperador, os perseguidos em razão da profissão de fé religiosa. Então, João ele está exilado ali e ele está vivendo, a gente falou de solidão na semana passada, então ele está vivendo solitário, numa ilha isolada, e ele tem essa alegre, inesperada, maravilhosa, extraordinária visita do próprio Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus começa a ditar para ele aquilo que ele está enxergando no meio de nós. Então, Laodiceia foi uma cidade turca, hoje ela existe só em ruínas. Naquele período ali ela estava sob domínio do Império Romano, que dominou por longos séculos ali. Era uma cidade de muita influência, um centro comercial muito importante. Então, a gente vê no mapazinho ali que existe um trajeto. Então, possivelmente, esse trajeto faz parte de rodovias principais de acesso a comércio, de acesso à inteligência, de acesso à filosofia que era espalhada ali em todo aquele meio da Ásia, vindo da Grécia. E o domínio, ele era do Império Romano. Então, essa cidade de influência comercial, dizia-se também que essa cidade tinha uma forte influência bancária ou financeira, era uma cidade rica, uma cidade prestigiada e reconhecida por ser uma cidade próspera. Um comentário diz que a sua indústria de lã florescia através da produção e a exportação da lã negra, que fazia um tipo manual, manufaturamento de vestimentas comuns e caras também. E tinha um outro detalhe, segundo esse comentário aqui, que era a invenção de um colírio, que era muito eficaz, o pó frígio, que eles diziam, que era muito eficaz para curar doenças oculares, doenças da visão. E isso fazia dessa cidade uma cidade autônoma, independente. Então, ela tornou-se tão rica que a gente vai ver também em alguns relatos de comentários
que houve um terremoto lá nos anos 60 da era cristã, logo depois de Cristo, mas a cidade de Laodiceia ela rejeitou a ajuda do Império Romano, porque ela era tão autossuficiente que ela não precisava disso. Não, a gente dispensa. No primeiro, que houve um pouquinho antes, lá pelos anos 17, ela aceita, mas aqui ela já estava num grau de prosperidade tão grande que ela falou, não, a gente dispensa, porque a gente consegue se recompor dessa situação. Não temos notícia aqui no texto, e nem em nenhum outro lugar da Bíblia, de que essa igreja ela sofria algum tipo de perseguição pontual. Então, aquela perseguição comum das igrejas do Apocalipse, mas a gente não vê nessa igreja aqui ela sofrendo algum tipo de perseguição, seja do império, seja dos judeus, seja dos gentios. Também não vemos a existência de uma falsa doutrina declarada no meio dessa comunidade. Mas parece ali que os crentes eles viviam acomodados com aquele ambiente, com um ambiente próspero, com um ambiente de tranquilidade. E eu falo para vocês, não existe uma maneira mais cômoda de a gente estar, um jeito mais feliz de se viver do que, poxa, com um pouquinho de dinheiro no bolso. Você chegar no final de semana e você saber que tu pode bancar uma pizzazinha, manda vir quando teu filho pede. Então, isso te dá um certo conforto. Tu se sente até com uma moralzinha, não é? Tu fala, caramba, que bom, as coisas estão acontecendo. 13º antecipou, ele não atrasou, os professores aí, eu estou vendo alguns, não foi jogado para frente, ele chegou até antes. Então, tudo isso, na verdade, um pouquinho de dinheiro, ele sempre faz bem para a gente, alegra o nosso coração, diminui as nossas preocupações. Essa igreja aqui, a gente, avaliando um pouquinho o contexto dela, parece que ela vivia acomodada com esse ambiente de prosperidade. Afinal de contas, tudo aquilo que afeta o mundo acaba afetando também os interesses, inclusive, da igreja. Mas um problema ali é que eles se deixaram influenciar por essa prosperidade, por esse materialismo e essa boa vida. E começaram a se tornar, e é um problema para a gente também, você começar a achar que a autossuficiência, a tua automanutenção, que a tua autonomia de vida, ela está direcionada a uma condição. Como eu dei o exemplo aqui, ter dinheiro me faz feliz. Ter dinheiro faz eu ir aonde eu quiser, eu comprar as coisas que eu desejo. E isso traz a sensação para a gente de autossuficiência. A sensação de dependência, ela diminui. Então, eles ali, parece que eles acreditavam que eles poderiam ou podiam ali menosprezar alguns valores fundamentais. Eu estou falando de igreja. Então, a igreja, à medida que ela começa a ser influenciada por um mundo que é autossuficiente, um mundo que é próspero, ou um ambiente que o materialismo parece que é o grande objetivo de todos, e eu estou falando de coisa aqui de mais de 2000 anos atrás, eu não estou falando da gente no nosso tempo ainda, eles pareciam acreditar que podiam menosprezar valores importantes, naquele caso ali, valores espirituais, valores relativos à fé, valores relativos à finalidade da comunidade cristã e da igreja, ao propósito da igreja de Cristo. E Jesus, ele está vendo isso. Então, na sua onipresença, na sua onisciência, o próprio texto diz, eu conheço vocês. Então, ele está vendo o que acontece ali, e a mensagem dele é uma mensagem cirúrgica. A mensagem dele bate em cima do problema, ele vai abordar aqui o cerne dessa questão. E a gente vai observar que o que ele diz a essa igreja tem muito a ver com as igrejas desse tempo. E se eu falo com as igrejas desse tempo, tem muito a ver com a minha vida, tem muito a ver com a tua vida, tem muito a ver com a tua vida que está em casa. E a primeira realidade que a gente consegue encontrar na igreja de Laodiceia é a indiferença. E é uma realidade de lá, é uma realidade quase que atemporal, que a cada tempo a gente vê ela acontecendo, é uma realidade do nosso mundo hoje. Vivemos um tempo da indiferença, muito embora, às vezes, a gente tem um discurso de que não somos indiferentes.
de que nós somos tolerantes, de que nós amamos as pessoas. A gente vai ver, né, o produto do nosso jornalismo em todas as direções aí, estão sempre falando de justiça, de igualdade, fraternidade, amor ao outro e tal, mas às vezes na prática eles são muito assim, a palavra que a gente vê hoje no pós-modernismo, que é o pragmatismo. Na verdade, eles querem alcançar, às vezes, a audiência, eles querem alcançar alguém, ou manobrar uma grande massa para poder atender aqueles ideais que esse tempo ou que determinado grupo esperam alcançar e levar outras pessoas a acreditarem também. Mas a gente vai ver um sintoma na nossa sociedade, que é o sintoma da indiferença. O que é a indiferença? A indiferença é a falta de interesse. A indiferença é a falta de atenção. A indiferença é a falta de cuidado. A indiferença é a falta de consideração, é o descaso, é o desdém. Para você, tanto faz como tanto fez. Para você, o dane-se é a palavra mais apropriada para você utilizar em determinadas situações. Então, Jesus ele vai usar uma metáfora aqui, que é uma figura para poder ilustrar, descrever esse sério problema dos laodicenses ali, daquela igreja. Então, lá em Apocalipse 13, 15, ele vai dizer na sua onisciência, ele falou, eu conheço as suas obras. Eu sei o que está acontecendo aí. Sei que você não é frio e eu sei que você não é quente. Você não é nem uma coisa, nem outra. Porque eles não eram quentes. Naquela situação, o que Jesus esperava? Aquecidos pelo Evangelho. Aquecidos pela obra salvadora de Jesus Cristo. Aquecidos pela promessa e, naquele momento ali, a presença do Espírito Santo de Deus, aquecido por essa chama daquele que morreu na cruz para transformar o mundo. E parece que essa igreja ela não conseguia ver muito entusiasmo nisso. E olhava isso com um certo desdém, mas também não eram completamente quentes. Então, eles não eram quentes, não eram aquecidos, mas também não eram completamente frios. Eles não se desligavam. Então, apesar deles não terem essa chama, esse ardor pelo Evangelho, eles também não se desligavam. Eles continuavam por ali. Pelo caminho, olhando o que as coisas estavam acontecendo. É como a gente, de vez em quando. Fala, pô, estou aí pela igreja, eu venho, eu sento no banco, eu assisto alguma coisa, mas eu não estou com aquele ardor no meu coração das promessas de Jesus Cristo, da obra que Ele fez, do seu sacrifício na cruz. Então, a palavra de Jesus aqui seria a palavra dos mornos. Eles eram mornos espiritualmente. Uma vida espiritual que ela não prestava à sua finalidade. Isso é muito triste, porque nós vivemos na indiferença. O produto da indiferença dentro da igreja da vida cristã é você ter uma vida espiritual que não alcança o seu propósito e a sua finalidade. Você é um crente imprestável. Você é um crente que você não veio para dizer aquilo que você é ou para que você veio. Você foi chamado, talvez, nos bancos da igreja, vocacionado e chorou e se rendeu e falou, poxa, essa é a minha vida agora eu tenho a mente de Cristo, agora não vivo mais eu, e a gente canta louvor aqui, mas na realidade, na tua caminhada, na tua trajetória, alguma coisa se desconectou ali, você começa a esfriar, mas não esfria de vez. Você continua no meio, mas você não chove nem molha. Você não é nem uma coisa, nem outra. Insípido, um crente xoxo, um crente sem paixão, um crente que, quando vê a obra de Cristo, não tem o ardor, não arde por dentro no coração. Quando vê pessoas sofrendo, você não sente compaixão. Quando você vê alguém que precisa e carece de amor, e às vezes o amor é um amor de exercício, um amor que se dá através de uma assistência, por exemplo, você passa batido. E mesmo tendo, às vezes, condição, você não ajuda, e não tendo, você não busca ajuda para tentar colaborar, para tentar dividir, viver aquele evangelho do maltrapilho Jesus Cristo, o evangelho simples, o evangelho de você dar comida a quem tem fome, de você oferecer vestes ao desnudo, de você pregar uma mensagem que é uma mensagem de salvação.
E às vezes você, por conta do meio ou da igreja, que às vezes a igreja estraga tudo, e historicamente a gente vai ver, de tempo a tempo, tem alguém, ou um grupo, ou um movimento na igreja que estraga tudo, que tenta obscurecer aquilo que Jesus foi muito didático e claro. Jesus resume 600 e poucos mandamentos em 2 leis maiores que, se a gente observar, a gente cumpre todas as outras, que é amar a Deus, amar ao próximo, de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Faz isso e você tem o reino dos céus. Palavras de Jesus. Mas a gente cria um monte de liturgia, a gente cria um monte de coisa. Aí o camarada vai dizer que não é igreja porque a igreja tem o fundo da igreja é preto, o outro vai dizer porque é roxo, que tem luz, que é escuro, que é claro demais, que a igreja parece uma catedral medieval e que a outra é muito moderninha. Você começa a criar embaraços para Jesus deixar a cruz dele agir e se realizar na sua finalidade. E às vezes um outro que está observando isso, e às vezes o outro ele fala, poxa, isso não é igreja. Para eu estar no meio de um ambiente, de uma comunidade assim, eu prefiro não estar em lugar nenhum. Aí você coloca no lugar da neutralidade, você não faz diferença nenhuma. Aquilo que te incomoda, você não ajuda a mudar. A igreja que você acha que tem que acontecer, você não cria em você o ardor pelo Cristo, pela sua palavra, para fazer essa igreja acontecer. E a frieza se estabelece. Então, tanto aquele que estraga, quanto aquele que não faz nada, são agentes que diluem o projeto de Deus chamado igreja. Jesus está falando disso aqui. Então, eles viviam essa vida espiritual que não se prestava à sua finalidade. Então, conta-se que Laodiceia não tinha uma fonte de água natural. E ela era abastecida por um aqueduto que vinha de uma outra cidade próxima, que é a cidade de Hierópolis, uma cidade vizinha, cerca de 9 quilômetros. Hierópolis, então até hoje, geograficamente, nesse local, a gente vai ver que ainda existem fontes termais, e ela abastecia as cidades vizinhas, inclusive aqui Laodiceia, mas como, dada a distância, como é que a água chegava lá? A água saía quente, chegava 9 quilômetros depois, por um aqueduto, um tubo, morna. E era uma água para beber, no exemplo de Jesus aqui. Então, uma água para beber morna é uma água que ninguém bebe. Não é? Tu bebe a água que o passarinho não bebe, mas tu não bebe água morna. Lembrou dessa, Marcelo? Não sei por que o Marcelo riu, ele entendeu a visão. Então, Laodiceia, quando a água chegava lá, as águas eram águas mornas, dada essa distância entre as cidades. E naquela condição, ela não se prestava à sua finalidade. Então, Jesus aí pega esse exemplo e fala, vocês são isso. Então, o que existe aqui, um exemplo físico, um exemplo em razão da nossa geografia, um exemplo real, é o que acontece e pode ilustrar a situação dessa igreja. A gente deveria estar bebendo, mas a gente não bebe, porque não é frio e nem quente. Então, essa metáfora aqui vai ilustrar o desinteresse dessa igreja, dos crentes dessa igreja, em testemunhar, primeiro, Jesus Cristo como Senhor, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Depois, o descaso dessa igreja em viver uma vida de serviço para o Senhor. Isso foi palavras do próprio Jesus. Eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, o serviço, que acaba sendo, um produto desse altruísmo, do amor ao próximo. Então, aquilo que eu já recebi de Deus, eu tenho um compromisso agora de distribuir com as pessoas a partir da minha comunidade local. Então, se a gente tem um desinteresse em colaborar com aquilo que nós desenvolvemos internamente na igreja, muito provavelmente você não vai fazer isso fora da igreja. Talvez você não vai aprender nunca a fazer isso nem dentro da tua casa, com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa. Eu só aprendi a gostar de gato por causa da minha esposa. Eu só aprendi e tive o meu coração mexido para ter um gato por causa da minha esposa.
Mas tu sabe qual é a pressão anterior a isso? Ela sempre te serviu. E coisas mínimas que você poderia fazer para agradar o coração dela, você não faz. Quem que falou isso para mim? Foi quem? Foi meu pai, minha mãe? Não. Jesus Cristo. Coisa simples. Talvez para você coisa banal. Mas que para mim foi um processo que se desenvolveu ao longo de 25 anos de casamento. Conclusão. 2 gatos lá em casa. Mais do que isso é procedência maligna. Já eu falei, ó, eu já estou extrapolando a vontade de Deus. Tá? Mais 25 anos de casamento, quem sabe? Aí pelo menos os 2, né, já partiram para o céu dos gatos. Então, a gente precisa, e às vezes é só dentro desse ambiente aqui que a gente consegue se testar, que você consegue ser movido para poder ver que o outro está precisando de você, movido para saber que Deus tem abençoado a tua vida e aquilo que Deus te deu precisa ser compartilhado. O grande milagre da multiplicação não é a questão extraordinária de Jesus transformar um pão em 2, não. E a gente fica muito focado nisso. O grande milagre, a grande maravilha para mim ali é a capacidade de Jesus fazer pessoas acreditarem que compartilhando a gente multiplica, que do pouco a gente faz muito. Se eu dividir o pouco que eu tenho com aquele que não tem nada, a gente vai ter cada um pouquinho, e o resto é mistério de Deus, Ele vai abençoar todo mundo, e todo mundo vai ser saciado, por causa de um movimento de solidariedade, generosidade. Isso é milagre para esse tempo, porque nós somos indiferentes, tudo que é meu, tudo que é seu tem que ser meu também. E tudo aquilo que eu acho que tu vai ganhar, eu fico com inveja, porque acho que eu que deveria ganhar. Tem crente aí que bota a mão no carro dos outros e fala, ó, é meu em nome de Jesus. Pior é quando bota a mão em marido e mulher dos outros também. E às vezes isso acontece. Já ouvi testemunho nesse sentido. Então, essa metáfora de Jesus vai demonstrar esse desinteresse a partir da igreja local. Pessoas que conheciam a palavra, pessoas que frequentavam a igreja, mas eram apáticos, despreocupados com as coisas do reino. Sinceramente, para mim tudo bem, porque eu estou na minha caminhada, o que Jesus coloca no meu coração, às vezes eu nem quero fazer, mas Ele vai me movimentando, vai me quebrando para fazer, mas eu fico muito triste quando eu vejo no reino de Deus pessoas que são completamente desinteressadas e apáticas, vê o outro estribuchando, morrendo às vezes, com a mão pedindo socorro, uma ajuda, uma água, alguma coisa, e você é um assistente, aliás, você está ali para ser servido sempre, e qualquer coisa que foge do projeto da servidão em relação a você, você fica incomodado. Você acha que aquela igreja nem é mais a igreja ideal para você. Mas se você for avaliar, às vezes, as suas atitudes, é uma atitude completamente apática, de não servir, de não colaborar, de viver essa vida encruada. Então, Jesus, ele está falando coisas desse tipo, dentro das peculiaridades daquele momento ali. Então, a gente vive num mundo que é indiferente, a gente vive num mundo em que igrejas têm também participado dessa cultura da indiferença. Tem um pensador, Hipópe, aí, que ele fala assim, provavelmente a indiferença é a maior e mais cruel das maldades humanas, pois ela significa que eu nem sequer estou lhe vendo, porque indiferença é isso. Eu sei que você está ali, eu sei que você tem uma necessidade, eu sei que às vezes eu posso ajudar, que a minha mão pode se estender, mas eu finjo que eu não vejo, propositalmente. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia para o mundo. Isso não faz parte de nenhuma moral decente. Muito menos daquele que professa a palavra de Jesus, que diz caminhar com Cristo. Aquele que quer caminhar com Cristo só para si, só para atender os seus interesses, só para atender aquilo que lhe convém, vive um cristianismo egoísta que não é o cristianismo de Jesus, é um outro evangelho.
Então, tudo que se parece comigo, que está fora do meu gosto, que não faz parte do meu interesse, que está fora, né, que não combina com o meu estilo de pensar, de viver, de ser, eu coloco nessa zona de distanciamento, de isolamento, num lugar que, para mim, vai diminuindo em significado. Porque, para esses, você preservar a tua zona de conforto é tão importante que, mesmo que necessário, você não faz, você não enfrenta, você se cala, você se esquiva. Olha o que Jesus falou. Apocalipse 3,15, na segunda parte. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Mas à frente ele vai falar, eu vou te vomitar por isso, porque isso me dá náuseas, palavras de Jesus. Então você precisa se posicionar. Quem é você no reino de Deus? Aliás, primeiro, quem é você diante da cruz de Cristo? O que a obra de Cristo ela provocou em você, além de você querer ser abençoado, além de você orar e pedir para Deus dar proteção à tua família, além de Deus te dar um emprego, além de Deus te dar recursos financeiros? Para que a cruz de Cristo serve para você? Se for todas essas primeiras coisas, você está completamente equivocado. Porque a palavra de Deus diz que o reino dele é prioridade. Então, eu busco primeiro o reino dele. Aí o camarada vem, pastor, estou desempregado, pastor, ora por mim, pastor, estou passando necessidade, pastor, é isso, pastor, é aquilo. Fala, cara, vamos orar, vamos ajudar, a igreja ajuda, tem que fazer isso, a igreja não pode reclamar, não interessa se o cara está certo ou errado, se é murmurador, se não é, se não gosta de trabalhar ou gosta de trabalhar, a igreja vai sempre ajudar, aqui sempre vai ajudar. Eu não quero saber o porquê, eu quero ajudar. Mas tem o próximo capítulo, vai ter uma hora que eu vou chamar e falar, irmãozinho, vamos aí dar um papo reto, né, para a gente ver o que está acontecendo. O que a gente pode fazer para poder agitar essas coisas? Então, a igreja, você precisa se posicionar no após aquilo que você recebe de Deus. Então, o camarada ele faz tudo isso. Quando ele consegue o emprego, quando ele consegue o salário, quando ele tem uma certa estabilidade, some da igreja. Então, o trabalho tirou meu tempo. Então, aquilo que pediu para Deus, na verdade, amaldiçoou a vida do cara ou da menina. Eu não apontei para cá, mas não estou falando para ninguém não, tá? Foi só... Então, Deus dá o emprego, vaza da igreja. Deus dá o salário antigamente, quando estava no propósito, aí vinha aqui, né, com R$2, jogava ali o coração todo esfacelado, agora recebe um pouquinho mais. Poxa, mas não dá não. Se eu tirar o meu dízimo, vai me fazer tanta falta. Poxa, posição. Então, Deus serve para quê? É o Cristo da promessa, é o Cristo da prosperidade, ou é o Cristo da cruz salvador, que independente da situação, eu sou fiel. Como diz numa das igrejas aqui, ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Ser fiel em tudo, ser fiel no pouco, ser fiel no muito, ser fiel na presença, ser fiel no serviço. Fazer aquilo que você se destina a ser, ou aquilo que você foi chamado para ser, dentro do corpo de Cristo. Você precisa dar esse papo para você mesmo. Definir se você está dentro ou se você está fora do reino, se você caminha ou não. Se você quer ter uma vida de santidade, dia a dia carregando tua cruz, negando o pecado, se posicionando dentro do teu trabalho, dentro da tua escola, no meio dos seus amigos, para falar, ó, daqui eu não passo essa linha aqui para mim, eu não passo para o outro lado. Por quê? Porque eu sou cristão, porque os meus valores são os valores que eu tenho aprendido com Jesus Cristo. Posicionamento cristão, ou você fica no meio do caminho, ou você fica toda hora, né, no mundo e na igreja. Então, você precisa definir qual é a tua temperatura no reino de Deus. E a consequência da indiferença é que ele é muito triste. E Jesus fala para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3,16. Então, assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, eu estou a ponto, olha só, ele não vomitou ainda, mas ele manda o aviso e fala, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então a gente precisa curar a nossa indiferença, saber quem somos diante da cruz e do reino de Deus e de Jesus Cristo. Jesus ele avança aqui e ele vai revelar a doença de Laodiceia com um pouco mais de detalhes, e ele vai dizer... Vocês são cegos para aquilo que realmente importa.
Vocês precisam enxergar aquilo que realmente deve ser. Vocês estão com uma visão distorcida da realidade. Tem tudo a ver com o nosso tempo também. Os valores do mundo e do tempo ofuscavam o que de fato deveria ser importante para os laodicenses ali, para aquela igreja. Lá em Apocalipse 3,17, olha só, Jesus ele conhece a arrogância dessa igreja. Ele fala, ó, eu estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Então, aquilo que eu falei lá no início, estou tranquilinho, consigo me bancar, sinceramente, preciso da igreja, preciso de Jesus, preciso de Deus. A minha autossuficiência está na força das minhas mãos. Então, orgulhosos dessa prosperidade, dessas conquistas, eles começam a neutralizar a ação de Deus. É o que a gente tem feito no tempo que a gente vive. À medida que mais a gente tem, que mais a gente consegue, tu fala graças a Deus, mas distante sempre dele, ou às vezes se distanciando dele. Então, eles, movidos pela autossuficiência, eles começaram a acreditar que podiam viver sem Deus e sem Jesus Cristo. Vivemos um tempo em que as pessoas acham ou que podem acreditar, ou escolhem acreditar que podem viver sem Jesus Cristo e sem Deus. E eu pensava nisso ontem, hoje também eu refletia sobre isso. Eu não consigo viver sem Jesus Cristo na minha vida. O meu casamento, ele não seria o que é se eu não tivesse Jesus Cristo. A minha qualidade de vida moral, talvez também, ela não seria o que eu tenho procurado ser, se não fosse o amor pela cruz de Jesus Cristo. Porque a cruz de Jesus Cristo me constrange. Tem hora que eu penso em fazer, tem hora que eu penso alguma coisa, eu falo, caramba, isso aqui colide, isso entra em rota de enfrentamento com a palavra de Deus. Isso aqui expõe o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo ele é refletido na minha vida. Porque se eu digo que, se ele disse que eu sou imagem e semelhança dele, então o que eu faço reflete ele. Então as minhas ações, os meus pensamentos, os meus ideais, aquilo que eu escolho fazer ou não fazer, vão refletir para o mundo uma imagem positiva ou negativa de Jesus Cristo. Então eu preciso saber como eu vou me comportar, mas às vezes eu tenho uma cegueira das realidades. Eu não consigo entender com máxima clareza como que eu devo ser. E você começa a ter essa imagem distorcida de determinadas realidades. Então eles cometem um erro aqui, porque o erro deles foi equiparar a riqueza à suficiência. Nós somos ricos, nós não dependemos. Vocês falam aí de perseguição, mas a gente não está sentindo perseguição. Vocês falam aí de crente que vive uma vida de penúria, mas nós não vivemos uma vida de penúria. Então o orgulho começava a brotar naquele coração, e talvez o orgulho tenha brotado também na visão daqueles que acham que ser abençoado por Deus é ter uma vida financeiramente próspera. Isso é uma mentira de Satanás, que tem um monte de pastor iludindo pessoas dentro de igreja com isso. Ser abençoado por Jesus Cristo é você aceitar a morte dele na cruz, você aceitar ele como teu único, suficiente Salvador, e você ser resgatado do inferno aqui na terra e ser transportado para o reino dele, em vida e depois dessa vida aqui na ressurreição. Isso é bênção que dinheiro nenhum consegue comprar. Isso é a grande maravilha do projeto de Deus para o homem. Isso é a grande certeza que ideologia nenhuma desse mundo pode te dar. Ela pode até te dar um conforto de conhecimento, de sabedoria, de caminhada, num tempo aqui que é um tempo muito limitado. Mas nós cremos na ressurreição, nós cremos no juízo, nós cremos na grande pergunta que será feita lá no final. O que você fez com o nome do meu Filho Jesus Cristo? Como você refletiu a imagem dele lá na terra? E se eu falar, poxa, completamente distorcida daquilo que o Senhor pregou aqui na terra, completamente diferente daquilo que foi um ideal de fé, um ideal de reino do Senhor aqui na terra. Palavras de Jesus, apartai-vos de mim, maldito. Eu nunca o conheci. Mas nós falamos Senhor, Senhor, tá, mas não desse Senhor o Cristo. Então essa igreja ela cometeu esse erro de ver na riqueza
essa ideia da suficiência. E um pensador daquele tempo, aliás, daquela cidade de Hierópolis que eu falei, ele nasceu lá, ele fez uma colocação dentro de um pensamento, de uma reflexão da filosofia da época, né? Ele fala assim, é uma inconsistência lógica dizer, eu sou mais rico do que tu, e logo eu sou superior a ti. Olha que observação interessante que ele fez naquele tempo. Mas isso não entra na cabeça das pessoas. Porque quem é mais rico, às vezes, é tão orgulhoso e tão soberbo que ele acha que é melhor do que o outro por conta da riqueza. Ou, se não for a riqueza, se a gente colocar outra coisa no lugar, por conta do conhecimento. Porque eu sou mais sábio, eu sou mais intelectual, eu sou mais estudado, escolarizado, então você é uma pessoa diminuída diante de mim. Então, um grande equívoco que já foi sinalizado por Jesus, e até no mundo secular ali, a gente vai ver que pessoas também pensavam nessa direção. E o que Cristo queria dizer para essa igreja é que Deus, Ele é sempre maior do que tudo. Deus está sempre acima de todas as coisas. Enxerguem isso. Vocês não conseguem enxergar isso. E vocês dizem, eu sou rico, eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente. A questão para vocês não é o adquirir ou ter. A questão não é o que há de errado em ter dinheiro ou adquirir conhecimento. A questão não é você desfrutar do produto, do fruto do teu trabalho. Você ter o que você quiser e você ir para onde você quiser ir. Não é absolutamente nada disso a questão. A questão é quando essas coisas, ou os interesses desse século, dessa terra, os interesses materiais, eles obscurecem, eles atrofiam, eles cegam, eles tornam você, aí sim, uma pessoa miserável, uma pessoa pobre, uma pessoa cega, uma pessoa nu ou nua de espírito. E isso a gente tem um monte de rico, intelectual, grandes sábios, pessoas famosas, pessoas com grandes títulos, mas miseráveis de espírito, pobres de espíritos. Que você olha para a pessoa e você vê nudez, você vê vergonha nela, porque a nudez aqui significa vergonha. E essa era a questão, essa tem sido a questão, talvez essa possa ser as nossas questões hoje aqui. Então, lá em Apocalipse 3,17, na segunda parte, Jesus ele vai dizer exatamente isso. Vocês acham que são, mas vocês são cegos. Vocês não reconhecem, porém, que vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobre, cego, e vocês estão nus. Então, quando a prosperidade se torna alguém um avarento, quando o título torna você uma pessoa orgulhosa e soberba, quando a riqueza, os bens desse mundo, torna você uma pessoa gananciosa, sem generosidade, sem compaixão. Quando você começa a avaliar as pessoas pela régua do seu bolso, então só tenho em volta de mim, então só chego perto de quem tem um bolso do tamanho do meu, ou quem tem um título igual ao meu. Você é uma pessoa menor porque você conhece menos do que eu, ou você tem uma posição considerada na sociedade inferior à minha. Pobreza interior, pobreza de espírito. Jesus, ele quer que a gente se conserte disso. E toda hora, é só a gente dar bobeira que a gente entra nessa cilada. O exterior obscurece a visão daquilo que realmente importa. Nós precisamos enxergar aquilo que, de fato, precisa ser visto, em primeiro lugar, através de Jesus Cristo, através das lentes dele. Um escritor, pensador, antigo, ele escreveu que o essencial, ele é invisível aos olhos, lá no livro do Pequeno Príncipe. Porque ele já observava, no tempo dele, no século XVIII, que aquilo que a gente, de fato, a gente precisava ver, a gente não conseguia enxergar. Às vezes, coisas que você precisa ver no teu casamento. Você é cego, você é pobre, você é miserável, você é nu, você é vergonhoso. Está na cara, todo mundo vê a tua arrogância, o teu tratamento, o teu comportamento com a mulher ou com o marido, mas você não consegue enxergar. Você vai enxergar aquilo que te convém, aquilo que te importa, aquilo que talvez serve para você atacar o teu par, e não para você mesmo olhar para si e se consertar. Mas a gente vai ver a miséria dessa igreja, e Jesus ele dá uma bronca fera nessa igreja,
Mas ele sempre vem, como em todas as outras que a gente veio pensando aqui, com a boa notícia. Porque ele mesmo vai se apresentar. Então, aquele que critica, ele traz a solução. Uma maravilha isso aqui de Jesus também. E Jesus, ele se mostra ali o remédio certo para aquela comunidade de Laodiceia. O remédio que cura esse tipo de enfermidade, que parte da indiferença e começa a se lançar no orgulho, no egoísmo, em outras direções. Porque quando nós somos cauterizados por esse mundo, pelas ofertas desse tempo, em todas as direções, a gente corre o risco da gente perder o verdadeiro tesouro. E palavras de Jesus lá em Mateus 6:21. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí a grande pergunta, talvez a pergunta aqui da noite: onde está teu tesouro? O que é muito importante para você? Você mataria alguém por causa de quê? O que te aborrece muito a ponto de você atropelar? Aonde estão os teus grandes interesses, as suas grandes ambições? E que você é capaz de muita coisa para poder alcançar cada uma delas, aí está teu coração. E se for coisa ruim, é coisa ruim que vai brotar disso que está no teu coração. Tem gente que mata por causa de dinheiro. Tem gente que mata por conta do amor completamente ofuscado, equivocado, que nunca existiu. Mas ele diz que em nome do amor, ele matou. Pela esposa, pela namorada, pela noiva. Infelizmente, é mais o homem que faz isso. É um processo cultural nosso. Então, onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Uma chamada de Jesus lá nos evangelhos. E a gente anda ocupado demais, colocando o nosso coração aonde o nosso coração não deve estar. A gente coloca o coração muito nos interesses, muito nos problemas da nossa vida, muito nos problemas que a gente tem na nossa casa, e a gente coloca muito pouco o nosso coração aonde de fato ele precisa estar, aonde de fato nós devemos buscar o verdadeiro remédio que é em Jesus Cristo, aquilo que não dá mais para mim, que eu não tenho mais solução, que já extrapolou toda a minha capacidade de realização, eu entregar nas mãos de Deus, eu deixar Ele agir. Aliás, no processo todo eu deixar Deus agir, mas quanto mais piorar, eu não me afasto, eu não me revolto, eu entrego ainda mais, porque só Ele tem o remédio para aquilo que o mundo não tem remédio, que é a cura da alma, que é a cura do espírito longe de Deus, do espírito abandonado, que rompeu com Cristo na história, que rompeu com Deus um dia lá no Éden. Mas você faz do reino de Deus algo que não tem mais prioridade na sua agenda. E aos poucos você vai se esquecendo de Deus e você vai fechando portas para o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E você insiste em buscar remédios em outros lugares. Remédio em amores, remédio em homens, em mulheres, remédios em drogas, remédios em diversões passageiras, e você vai se afastando cada vez mais. Mas a gente sabe que todos os caminhos indiferentes a Jesus empobrecem, nos cegam, nos desnudam, nos tornam miseráveis nessa terra. E o médico dos médicos, essa noite, ele quer novamente entregar para você uma prescrição, uma receita. Apocalipse 3:18. Ele vai dizer assim: compre de mim ouro refinado, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha ou a sua vergonhosa nudez. E compre colírio, não aquele colírio de Laodiceia, mas o colírio espiritual, para ungir os seus olhos e você poder enxergar aquilo que realmente importa. Isso só Jesus Cristo tem. E quando ele fala para comprar, é porque o preço é caro demais, mas quem paga não é você não, ele pagou na cruz. Ele pagou o alto preço para poder te dar vista, para poder te provocar liberdade, te oferecer liberdade. Para você, para mim, que um dia, nós temos ainda, não somos justos nessa terra, mas para ele olhar para você e falar: ó, eu dou para você do jeito que você está hoje, vestes brancas, à medida que você comprar de mim, você aceitar o meu sacrifício, que já foi pago na cruz.
e você vai cobrir toda a vergonha que você tem do seu passado, da sua vida, dos seus pensamentos. E eu vou te dar clareza nos olhos, uma função do Espírito Santo de Deus, que provoca em nós a capacidade de fazer juízo, juízo que vem de Deus, de fazer a justiça e a sua misericórdia. Então só Ele tem isso, e o preço é impagável. O ouro refinado, as vestes brancas, o colírio para os olhos. O médico Jesus. Para quem deixou ele um dia, ele entrou e um dia ele saiu. Apocalipse 3:20 ele diz que está à porta e bate. Foi o caso de Laodiceia. A igreja deixou ele sair, colocou ele para o lado de fora. Ele falou: estou aqui do lado de fora, eu bato a porta para poder entrar. Mas para aquele que nunca deixou entrar, ele também está à porta e fala: deixa eu entrar, porque eu quero fazer morada aí. E se você abrir, você deixar eu cear contigo, você vai cear comigo também, a gente vai ter uma caminhada. E esse Cristo, ele é maravilhoso, porque olha só, você está perdido, às vezes você está num lamaçal da vida do pecado. Quantos traficantes, assassinos, pessoas viciadas, que Jesus vai na sarjeta, ele atende a domicílio. Então, quando ele diz que ele bate a porta, é porque ele atende a domicílio. Ele vai lá onde você está e fala: olha só, não interessa aquilo que você fez, eu não vou fazer juízo do teu passado, eu só vou te fazer uma pergunta para o aqui, agora e em diante. Quer caminhar comigo? Eu estou aqui na tua porta, batendo, querendo entrar. E eu sou o remédio para a água morna. Eu sou o remédio para a vida adormecida. Talvez a tua casa, ela não mereça essa visita tão ilustre. Ou um dia você recebeu na sua casa, no teu corpo espiritual, essa visita tão ilustre. E um dia você trancou as portas para ele, e ele se foi. E você pensou que ele estivesse distante, mas não, ele está ali rodeando ainda, batendo e pedindo para entrar. Talvez a tua casa está com ele dentro, mas está desarrumada. Tudo fora do lugar, ele quer ajeitar. Porque ele é humilde, diz a palavra dele, diz o Evangelho, que ele é humilde, ele é manso de coração. O juízo dele é para o dia final, mas hoje ele só quer que você responda uma pergunta. Deixa eu entrar? Você dá um sim para ele. Você responder de maneira que ele possa cear contigo e você com ele. Jesus, ele é o remédio certo. Palavras dele: eu repreendo, disciplino aquele que eu amo. Então, por isso, seja diligente para os laodicenses e arrependa-se. Então, talvez aquilo que você parece ser duro demais, aqui para finalizar o texto, Jesus está querendo dizer para você: aquela repressão que eu fiz na tua vida, ou então aquele conserto que eu estou querendo fazer contigo, então para você, dentro das suas razões, dentro das suas perspectivas, está sendo duro demais. Mas não, tenta enxergar como sendo um tratamento. Eu curando você, eu fazendo de você uma pessoa melhor, eu melhorando a tua caminhada, eu curando feridas que precisam ser curadas, cicatrizadas, para você nunca mais ser essa mesma pessoa, e você se tornar aquilo que de fato eu quero que você se torne. Deus abençoe a vida de cada pessoa que está aqui, Deus abençoe você que está em casa.